pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito da alegoria da caverna, né? Que é pode ser chamado também do mito de Platão. É uma alegoria que eu gosto bastante de citar e de fazer analogias com alguns assuntos, e é um tema bastante atual, né? E sempre possível de ser utilizado. Então, antes da gente começar, eu gostaria de ler essa alegoria para vocês. E aí a gente discute um pouco e espero poder passar uma mensagem em cima dessa temática. Bom, a alegoria da caverna é um capítulo, né, do livro A República de Platão, né? E ele começa da seguinte forma: imaginemos uma caverna subterrânea, onde desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para frente, não podendo girar a cabeça nem para trás, nem para os lados. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-obscuridade, enxergar o que se passa no interior. Então é como se a gente tivesse aqui, ó, eu de frente para você, você é o fundo da caverna e atrás de mim a caverna está aberta, tem uma iluminação que está gerando, de repente, fazendo com que ocorra sombras ali na parede, né? E essa sombra seria a realidade para quem está olhando, né? Então, essa seria mais ou menos essa situação desenhada aqui nesse primeiro momento. Então, a luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa, né? Entre ela e os prisioneiros no exterior, portanto, há um caminho ascendente ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte fronteira de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, com figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede do fundo da caverna as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os homens que as transportam. Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Ou seja, não podem saber que são sombras, nem podem saber que são imagens, estatuetas de coisas, nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam, porque há fogueira e a luz no exterior, e imaginam que toda luminosidade possível é a que reina na caverna. Que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os prisioneiros? Que faria um prisioneiro libertado? Em primeiro lugar, olharia toda a caverna, veria os outros seres humanos, a mureta, as estatuetas e a fogueira. Embora dolorido pelos anos de imobilidade, começaria a caminhar, dirigindo-se à entrada da caverna e deparando-se com um caminho ascendente, nele adentraria. Num primeiro momento, ficaria completamente cego, né, por conta da situação. Você imagine que você está o tempo todo dentro de um lugar que é escuro, né, e você se acostuma. A gente faz isso o tempo todo, a gente está dentro de um ambiente escuro, de repente a gente sai na rua, aquele sol forte, a gente fica meio, né, difícil de enxergar até a visão se acostumar para a gente conseguir visualizar tudo de forma clara. Então essa é a situação que está sendo descrita.
né? Então, num primeiro momento, ficaria completamente cego, pois a fogueira, na verdade, é a luz do sol e ele ficaria inteiramente ofuscado por ela. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as estatuetas e, prosseguindo no caminho, enxergaria as próprias coisas, descobrindo que durante toda a sua vida não vira senão sombras de imagens, as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna, em que somente agora está contemplando a própria realidade. Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. Que lhe aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas palavras, e se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando-o. E se mesmo assim ele teimasse em afirmar o que viu e os convidasse para sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. Mas quem sabe, alguns poderiam ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidisse sair da caverna rumo à realidade. Então, assim, esse é um trecho, né, desse capítulo, e é uma reflexão interessante que a gente pode fazer a respeito disso, dessa situação que a gente pode associar com a alienação da sociedade. Então, assim, o que seria essa caverna, né, de Platão? A gente pode falar que seriam as mídias, por exemplo, né, o que a gente vê, a TV, como se fosse uma caverna, né, e as sombras, as pessoas que projetam essas sombras, seriam as pessoas detentores enfim, de influenciar a grande massa a respeito de alguma opinião. Então a gente pode falar a questão da imprensa, né, quem está ali apresentando, aos jornalistas, eles podem ser formadores de opinião, e aí eles podem influenciar uma população inteira a formar um senso comum, aquilo que a gente chama de senso comum, que não tem embasamento, mas que, enfim, se acredita porque está sendo dito através de uma telinha assim, né? E a gente pode até dizer essa questão das redes, né, do YouTube, por exemplo, acreditar naquilo que está sendo dito sem uma criticidade e levar isso como uma verdade absoluta, talvez, ou mesmo temporária, mas que aquilo serve para a pessoa ou para o contexto no qual ela está inserida naquele momento. Então é como se os formadores de opinião projetassem naquela parede da caverna as estatuetas, né, ou a gente pode falar as ideias que eles querem influenciar, exercer uma influência na grande massa, e aí a grande massa é aquelas pessoas que estão na caverna olhando para a parede e acreditando naquilo que está sendo dito sem nenhuma criticidade, né? Esse é um ponto, e a gente pode chamar isso de alienação, né? Porque você tá ali, tá cômodo, tá confortável, você nasceu, cresceu e vivenciou acreditando naquilo, tomando aquilo como verdade, e tá tudo certo você permanecer naquela zona de conforto, aceitando sem refletir acerca daquilo que está sendo dito, né? Isso é um modo de enxergar também. A gente pode também falar a respeito da alienação social, né, a questão do governo, da dominação, da submissão, né, da eterno domínio de quem pode mais, de quem detém a informação, de quem tem maior conhecimento sobre aquele que não tem muito conhecimento. Então, já que ele tem a informação, ele detém o poder e acaba influenciando a grande massa ou uma grande quantidade de pessoas, né? Então a gente pode até relacionar com pessoas que falam muito bem ou que têm uma boa oratória, né? E essa questão da boa oratória é bem antiga,
né? Até na época de Platão, as pessoas que conseguiam se comunicar bem, elas exerciam uma maior influência, né? E isso acontece até hoje, isso ocorre até hoje. As pessoas que têm um domínio, têm um certo conhecimento a respeito de qualquer assunto, ela tende a exercer uma influência, mesmo que aquela informação que ela esteja passando não seja real, não seja verdadeira, ou não tenha embasamento científico nenhum, né? Então, a gente pode fazer essa associação também. E aí, entrando num contexto mais psicológico, a gente pode dizer a questão das próprias famílias. Também existe esse tipo de alienação dentro de um contexto familiar, né? Que não necessariamente é porque a família em si tem alguma responsabilidade. Tem as responsabilidades, eu não quero chamar de culpa, né? Tem as suas responsabilidades, mas ela também está inserida num contexto maior, que é a sociedade, que também tem os seus domínios e dominados, né? Então, tem todo esse contexto. Mas a gente também pode associar as famílias que exercem uma influência ou uma dominação, né, sobre os filhos, sobre os seus, né, familiares. E nesse contexto também existe um processo de alienação, até certo ponto. E aí a gente pode entrar numa outra interpretação que diz respeito às crenças das pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou inserida dentro de um contexto familiar, ou seja, não precisa nem ser só familiar, mas um contexto cultural, né? Moro no Brasil, na cidade de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou enfim, a gente sabe que o Brasil ele é bastante diverso, ele tem várias culturas, não existe uma cultura só no Brasil, existem as culturas brasileiras. Então, assim, cada região tem um esquema próprio de funcionar, tem o seu mecanismo próprio de se desenvolver, de se desenrolar, de acordo com cada território, cada região, enfim. Então, assim, a gente sabe que o Brasil é muito diverso e rico nesse sentido que a gente fala de cultura. E por ser muito diverso, também é muito complexo. E aí a gente vai, para não entrar em outra discussão, a gente pode dizer que dentro desse contexto a gente tem várias formas de se comunicar, várias formas de comunicação e várias formas de influência, né? E dentro dessa diversidade a gente pode dizer também que existem filosofias dentro do contexto do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, que podem exercer um domínio, né, social ali naquele contexto, que pode alienar essas populações. Ou seja, se eu for uma pessoa que vive lá no Nordeste e permanece naquele contexto extremamente bairrista, né, no sentido de que eu não saio de lá, eu vivo numa cidade de repente que é extremamente colonialista e eu vou ficar naquele contexto, né, fechado, sem abranger a minha visão, sem conhecer outros territórios dentro do Brasil, sem conhecer outras diversidades e vou acreditar que aquilo é a realidade para mim. Então eu não vou sair dali e aquilo vai formar o meu conjunto de crenças a respeito da realidade. E aí a gente pode dizer, né, mencionar dentro até de uma abordagem mais cognitiva, que existe um viés cognitivo, né? Ou seja, qualquer coisa que eu falar para a pessoa que seja diferente daquilo que ela vivenciou, diferente daquilo que ela acredita como realidade, diferente das suas crenças, qualquer coisa que for de encontro a isso, ela vai questionar, ela vai se sentir mal, ela vai se revoltar. E aí, fazendo analogia à alegoria da caverna, a gente pode dizer que toda vez que a gente cisma ou queira, ou tem uma intenção, ou alguma coisa nos alavanca para sair da caverna, a gente vai começar a ficar um pouquinho cego por conta da iluminação.
e isso a gente pode associar com esse sofrimento, com essa angústia, com essa reatividade que a gente tem toda vez que alguém vai de encontro a alguma crença que a gente tenha. Vamos supor, se eu acredito que a Terra é redonda, ou sei lá, vamos falar de uma realidade, né? Se eu acredito que a Terra é quadrada, aí chega um fulaninho lá, um cientista, e fala, não, a Terra é redonda. Aquele conjunto de pessoas que acreditava que a Terra era quadrada, né, que era plana, enfim, vai começar a se revoltar contra aquela pessoa. Não, você está falando um absurdo, é heresia, é isso, é aquilo. A gente vê muito isso na religião, né? Então você tem uma crença, aquilo é o seu mundo, o seu universo, e ninguém pode questionar aquilo, né? Então, assim, quando a gente fala de situações não científicas, é muito mais fácil da gente desenhar esse universo de alienação, né? Então é o que acontece muito. Então a gente começa a se revoltar e dá pra gente fazer essa analogia com o mito da alegoria da caverna, quando você sai da caverna e começa a ver o mundo de uma outra forma. Aí você quer voltar porque você se encantou com aquilo, fala, não, vocês estão errados, essa realidade não é a realidade, isso daí é uma ilusão. E aí você se sente impulsionado a mostrar para aquelas pessoas que estão ali o quanto aquilo está errado, depois que você elabora, depois que você se revolta, porque as crenças vão de encontro com as suas crenças, né? A realidade vai de encontro ao que você acredita. Quando você começa a elaborar aquilo, você se sente movido a angariar mais pessoas, a compartilhar aquele conhecimento com outras pessoas. E eu digo mais, você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes. Porque a partir do momento que você começa a promover mudanças, seja de crenças, de paradigma ou o que for, fica muito mais difícil você voltar à sua origem. Voltar àquela caverna e se fixar ali de novo, porque você sabe que o mundo não se restringe somente àquele contexto que você nasceu, que você cresceu, e enfim, né? Então, tem muito mais coisas para serem descobertas, um universo para ser desbravado, que não se resume somente àquilo. E isso é de uma riqueza imensurável, né? Então, e aí entra num outro contexto que também a gente pode associar com a alegoria da caverna, que é aquela questão de quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Então, assim, quanto mais a gente descobre do mundo, mais a gente percebe que o que a gente sabia antes era limitado. Então, a gente sempre vai buscando cada vez mais conhecimento a partir dessa visão desalienante, que eu posso chamar assim, né? Então, e todo esse contexto, né, filosófico é muito atual, né, por todos esses exemplos que eu dei e pela sociedade na qual a gente está inserido, né? Então a gente tem muita dominação e dominados, né, muitos dominadores e dominados, muitas pessoas ainda que se submetem a determinadas condições que não são aquelas que elas desejariam, mas porque precisam daquilo. E se acomodam naquele lugar, e a mudança é realmente difícil, porque sair da escuridão para ir para a luz realmente ofusca a visão, e isso gera dores, gera, enfim, sofrimentos. Então, por todo esse contexto, a alegoria da caverna é muito atual. Então fica a dica de hoje de reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Deem um curtir, um like no vídeo e compartilhem. Se inscrevam no canal. Beijo pra vocês.